Óleo. Preparação da paleta e primeiras manchas. A tinta de óleo destaca-se entre todos os meios pictóricos porque reúne em si mesma a todas as características que podem satisfazer o artista: luminosidade, opacidade e transparência, corpo, textura e durabilidade. A implantação do óleo durante o Renascimento italiano constitui um grande progresso para os artistas, pois possibilitou a criação de obras pictóricas com um realismo sem precedentes na história da arte, devido à sua riqueza de cromatismo e à solidez da cor. Para pintar a óleo, é importante arranjar um pequeno espaço para estúdio, com todos os materiais necessários para se iniciar nesta técnica pictórica, um pouco mais complexa que as outras. Para poder trabalhar a óleo com comodidade, os elementos fundamentais são uma mesa, um cavalete e uma iluminação adequada. O equipamento básico necessário para se exercitar nesta técnica é uma seleção de tintas de óleo e uns quantos pincéis de diferentes formas, por exemplo, espatulados e retos, em língua de gato, redondos e outros de diferente grossura. Também é necessária uma espátula para misturar as cores na paleta. Há que acrescentar a tudo isto um frasco de essência de terbentina e outro de óleo de linhaça para diluir as tintas, uma tela ou cartãozinho entretelado, nem muito grande nem muito pequeno, ou uma tela que se fixará a uma prancheta com pioneses. Uma paleta onde se misturarão as tintas, que pode ser de madeira ou um prato de cerâmica. Finalmente, este equipamento é completado com uns trapos ou lenços para manter os pincéis limpos. Uma vez preparados o óleo e a essência, como primeiro passo, coloca-se tinta na paleta sem pressionar demasiado o tubo. É suficiente uma pequena quantidade do tamanho de uma noz. Depois de se ter usado a tinta, limpa-se bem a boca do tubo com um trapo para evitar que a tampa fique colada. Impregna-se a ponta do pincel com a tinta que se escolheu e estende-se e mexe-se como se estivesse a varrer. E já com o pincel carregado de tinta, iniciam-se as primeiras pinceladas de ensaio sobre uma cartolina. Se quiser uma tinta mais líquida, bastará misturar sobre a paleta a pincelada de tinta com a essência de terbentina. Para conseguir dominar o traço, é muito importante a posição do pincel. Se agarrar o pincel a meio, o domínio da pincelada é exercido pelo pulso, o que permite arrastar a tinta com firmeza. Em contrapartida, se agarrar o pincel entre os dedos polegar e indicador e com toda a palma da mão, este passa a ser um prolongamento do braço e permite uma pincelada reta e controlada. Se utilizar o pincel como se fosse um lápis, podem fazer-se traços curtos e muito rápidos. Em contrapartida, agarrar na ponta do cabo é muito útil para realizar esboços ou um trabalho muito gestual. Para o pintor, a ferramenta fundamental é o pincel e, portanto, o material deve estar sempre em perfeitas condições. Depois de cada sessão de trabalho, há que limpar todos os pincéis que se utilizaram. Caso contrário, os restos de tinta secariam e os pincéis ficariam irrecuperáveis. Um dos métodos consiste em limpar os pincéis com um simples papel de jornal e depois mergulhá-los em água rás e secá-los com um trapo.
O sistema tradicional de fazer a limpeza é com água e sabão, eliminando por completo qualquer resto de tinta. Para começar a distrair-se com a pintura a óleo e explorar as suas possibilidades, o melhor é copiar o modelo. Este bonito motivo de flores será um bom estímulo para o artista ao ver que as manchas e traços, que a princípio são uma coisa indefinida, vão adquirindo pouco a pouco uma forma concreta. Começa-se o exercício utilizando uma única cor para não perder a intenção do traço. Primeiro, esboça-se uma forma triangular alongada para inserir as flores. Utiliza-se o pincel como se fosse um lápis e dão-se umas quantas pinceladas muito soltas na parte central. Continua-se na zona superior esquerda com pinceladas pequenas e muito gestuais. Muda-se a posição do pincel para dar umas pinceladas retas na zona inferior do triângulo. Realizados estes passos, começaremos a utilizar diferentes cores para aprender a conhecer o seu valor cromático e as possibilidades do traço. Carrega-se de novo o pincel com tinta, dissolvendo com um pouco de óleo de linhaça e desenha-se esta simples margarida. Com uma pincelada muito pequena de cor verde, pinta-se o centro da margarida. E em seguida, com outra cor, as pétalas à base de pinceladas muito curtas e precisas. Carrega-se o pincel com outros tons para pintar o fundo, à base de pinceladas alongadas, verticais e juntas, sobrepondo-se umas às outras, de forma a arrastarem a cor anterior. A boca da jarra é desenhada com duas pinceladas um pouco curvas e, sem voltar a molhar o pincel na tinta, esboçam-se os lados da mesma. Sem limpar o pincel, remexe-se a cor branca para obter um tom mais claro que se aplica no lado direito. Depois desta operação, termina o exercício de traços e manchas a óleo. O objetivo desta prática consiste em o desenhador adquirir maior segurança no uso do pincel e a utilização da cor, independentemente do resultado obtido.
É conveniente recordar alguns dos pontos mais importantes da lição no momento de iniciar a prática. A tinta deve aplicar-se num lado da paleta e em pouca quantidade. Para dissolver a tinta, utilizam-se essência de terbentina ou água-rás pura. Há várias maneiras de utilizar o pincel. A uma altura média, na palma da mão, como se fosse um lápis, ou pela ponta. As pinceladas podem ser planas, em forma de curva ou então alongadas, dependendo de como se agarra o pincel e da aplicação da tinta sobre a tela.